Parashá Ki-Teitzei, quando saíres. Devarim, Deuteronômio 21:10 a 25:19. Primeira Aliá, Deuteronômio 21:10 a 21. Quando saíres para guerrear contra os teus inimigos, e o Eterno teu Deus os entregar nas tuas mãos e tomares prisioneiros, e vires entre os cativos uma mulher bela de aparência, e dela te agradares, e a tomares como esposa, trarás para dentro de tua casa. Ela rapará a cabeça, aparará as unhas, descartará o manto de sua prisão, residirá em tua casa, e chorará por seu pai e por sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, poderás chegar a ela e consumar o casamento, e ela será a tua esposa. E acontecerá que, se não gostares dela, deverás deixá-la ir conforme o seu desejo, mas não a venderás por dinheiro, nem a maltratarás, porque a subjugaste. Se um homem tiver duas esposas, uma amada e outra desprezada, e elas lhe derem filhos, sendo a amada e a desprezada mães, e o filho primogênito for da desprezada, no dia em que ele transmitir a herança aos seus filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito, mas reconhecerá o primogênito, o filho da desprezada, para dar-lhe uma porção dupla de tudo quanto lhe pertencer, porque ele é o princípio de sua descendência. A ele cabe o direito da primogenitura. Se um homem tiver um filho rebelde e desobediente, que não atende à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e mesmo após discipliná-lo não lhes obedecer, seu pai e sua mãe o agarrarão e o levarão aos anciões de sua cidade e à porta do lugar onde reside. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e desobediente, não atende à nossa voz, é devorador e beberrão. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão até a morte, e assim eliminarás o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e temerá. Segunda Aliá, Deuteronômio 21:22 a 22:7. Se houver um homem que tenha cometido um pecado passível de pena capital, e ele for executado, e o pendurares no madeiro, não deixarás o seu corpo no madeiro durante a noite, mas sem falta o enterrarás naquele mesmo dia, porque o pendurado é uma maldição de Elohim, e não contaminarás a tua terra, que o Eterno, o teu Elohim, te dá como herança. Não verás o boi de teu irmão ou a sua ovelha desagarrados, e te desviarás deles. Certamente os reconduzirás ao teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, e tu não o conheceres, então recolherás o animal à tua casa, e ficará contigo até que teu irmão o procure, e lhe o restituirás. Assim farás com o seu jumento, assim farás com a sua roupa, e assim farás com toda coisa perdida de teu irmão. Que ele tiver perdido e tu achares, não poderás desviar-te. Não verás o jumento de teu irmão, ou o seu boi caídos no caminho, e te desviares deles. Certamente os levantarás com ele. Não haverá vestimenta de homem sobre uma mulher, nem homem vestirá roupa de mulher, pois quem faz essas coisas é a abominação para o Eterno, o teu Elohim. Se encontrares por acaso o ninho de ave diante de ti no caminho,
em qualquer árvore ou no chão, contendo passarinhos ou ovos, e a mãe esteja chocando os passarinhos ou os ovos, não tomarás a mãe junto com os filhotes. Certamente deixarás partir a mãe, mas os filhotes poderás tomar para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Terceira aliá, Deuteronômio 22:8 a 23:7. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito para o teu telhado, para que não ponha sangue na tua casa, caso alguém caia. Não semearás a tua vinha com misturas de sementes, para que não seja consagrada a plenitude da semente que nele semeaste, e a produção da vinha. Não lavrarás com um boi e um jumento juntos. Não vestirás roupas feitas de linho e lã juntos. Fazei as franjas nas 4 ponteiras de teu manto com que tu te cobres. Quando o homem tomar uma mulher e entrar nela, e depois a rejeitar, e lhe atribuir atos infames e divulgar contra ela má reputação, dizendo: tomava esta mulher, e quando me aproximei dela, não achei nela sinais de virgindade. Então o pai e a mãe da jovem tomarão as provas de virgindade da jovem e as apresentarão aos anciões da sua cidade, à porta. E o pai da jovem dirá aos anciões: minha filha dei a este homem como esposa, e ele a rejeitou. E eis que trouxe acusações falsas, dizendo: não achei em tua filha sinais de virgindade. E aqui estão as provas da virgindade de minha filha. E estenderão o manto diante dos anciões da cidade. Então os anciões daquela cidade tomarão o homem e o punirão, e o multarão em 100 peças de prata, que darão ao pai da jovem, por ter difamado a reputação de uma virgem de Israel. E ela será sua esposa, e ele não poderá repudiá-la todos os seus dias. Mas, se for verdade, e não forem encontradas provas de virgindade para a jovem, então trarão a jovem à entrada da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte, porque ela fez vileza em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se for encontrado um homem deitado com a mulher de outro homem, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher também. Assim exterminarás o mal de Israel. Se uma jovem virgem está prometida a um homem, e outro homem a encontrar na cidade e se deitar com ela, então os trareis à porta daquela cidade e os apedrejareis até a morte. A jovem, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher de seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas se o homem encontrar a jovem prometida no campo, e o homem a subjugar, e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém a jovem não farás nada. A jovem não tem pecado de morte, pois assim como quando o homem se levanta contra o seu próximo e o mata, assim é este o caso. Pois no campo ele a encontrou. A jovem prometida gritou, mas não havia quem a ajudasse. Se um homem encontrar uma jovem virgem, que não estava prometida, e a agarrar e se deitar com ela, e forem descobertos, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 peças de prata, e ela será sua esposa, pois ele a humilhou, e não poderá repudiá-la todos os dias de sua vida. Um homem não tomará a esposa de seu pai,
nem levantará a ponta da vestimenta de seu pai. Não entrará no ajuntamento do Eterno aquele que tem testículos esmagados ou mutilados. Não entrará no ajuntamento do Eterno um mamzer. Mesmo até a 10ª geração, ele não entrará no ajuntamento do Eterno. Um amonita ou moavita não entrará no ajuntamento do Eterno. Mesmo até a 10ª geração, nenhum deles entrará no ajuntamento do Eterno para sempre. Porque não vos saudaram com pão e água no caminho, quando saíste de Mitzraim, e porque contrataram contra ti Bilam, bem pior, debitor, em Aram Naharaim, para te amaldiçoar. Mas o Eterno, o teu Elohim, não quis ouvir Bilam, e o Eterno, o teu Elohim, transformou a maldição em bênção para ti, porque o Eterno, o teu Elohim, te ama. Não procures a paz ou o bem-estar deles todos os teus dias para sempre. Quarta aliá, Deuteronômio 23:8 a 24. Não abominarás um edomita, porque ele é o teu irmão. Não abominarás um mitzri, pois foste um convertido na terra dele. Os filhos que nascerem a eles, a 3ª geração, poderá entrar no ajuntamento do Eterno. Quando saíres acampado contra os teus inimigos, guardar-te-ás de todo o mal. Se houver entre ti algum homem que não esteja puro por causa de uma emissão noturna, sairá para fora do acampamento, e ele não entrará no meio do acampamento. E ao anoitecer, lavará-se com água. E quando o sol se puser, poderá voltar ao meio do acampamento. Terás também um lugar fora do acampamento e irás para lá fora. Terás uma estaca junto à tua arma, e será que quando te assentares fora, cavarás com ela, e retornarás cobrindo-os os teus excrementos, porque o Eterno, o teu Elohim, anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. E o teu acampamento será santo, para que ele não veja coisa indecente em ti e se volte detrás de ti. Não entregarás um servo ao seu senhor que tem escapado para ti, do seu senhor. Ele habitará contigo no meio de ti, no lugar que ele escolher, em uma das tuas portas que for melhor para ele. Não o oprimirás. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá prostituto dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão à casa do Eterno, o teu Elohim, como oferta votiva, porque ambas são abominações para o Eterno teu Elohim. Não emprestarás o teu irmão com juros, seja dinheiro ou comida, ou qualquer coisa sobre a qual se possa cobrar juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, mas a teu irmão não emprestará com juros, para que o Eterno, o teu Elohim, te abençoe em tudo o que colocares a tua mão para fazer na terra, para onde vais para possuí-la. Quando fizeres um voto ao Eterno, o teu Elohim, não tardarás em cumpri-lo, porque o Eterno, o teu Elohim, certamente exigirá isso de ti, e seria pecado em ti. Mas se abstiveres de fazer um voto, não será pecado em ti. Guardarás aquilo que sair de teus lábios, e farás conforme prometeste ao Eterno teu Elohim, voluntariamente, conforme falaste com tua boca. Quinta aliá, Deuteronômio 23:25 a 24:4.
Quando entrares no vinhedo do teu próximo, poderás comer uva até saciares o teu desejo, mas não a colocarás no teu recipiente. Quando entrares nos campos do teu próximo, poderás colher espigas com as mãos, mas não brandirás a foice sobre os campos do teu próximo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e acontecer que ela não encontre favor aos seus olhos, pois ele encontrou nela algo indecente, e ele escrever para ela um certificado de divórcio, colocá-lo em sua mão e enviá-la para fora de sua casa, e ela sair da casa dele e for embora, tornando-se esposa de outro homem, e o segundo marido a desprezar, escrever para ela um certificado de divórcio, colocá-lo em sua mão e enviá-la para fora de sua casa, ou, se o segundo marido morrer, que a tomou por esposa, o primeiro marido que a repudiou não pode tomá-la novamente como esposa, depois que ela foi desonrada, pois isso seria abominável perante o Eterno, e você não causará pecado à terra que o Eterno, o seu Elohim, te dá como herança. Sexta aliá, Deuteronômio 24, do 5 ao 13. Quando um homem tomar uma nova esposa, ele não deve ir à guerra, nem ser incumbido de qualquer outra responsabilidade. Ele ficará livre em sua casa por 1 ano completo, para alegrar sua esposa, que ele tomou. Não tomarás como penhor a mó superior, nem a inferior, pois seria tomar uma alma como penhor. Se for encontrado um homem roubando uma pessoa de seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, e você removerá o mal do meio de você. Guarda-te cuidadosamente contra a praga da lepra, para observar diligentemente e fazer conforme tudo o que os Kohanim, os Leviim, vos ensinarem, conforme eu lhes ordenei, assim guardareis para fazer. Lembra-te do que o Eterno, o teu Elohim, fez a Miriam no caminho, quando saíram de Mitzraim. Se você emprestar algo ao seu próximo, não entrarás na casa dele para tomar seu penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste trará o penhor para fora até ti. E se ele for um homem pobre, não dormirás com o seu penhor. Devolverás o penhor a ele ao pôr do sol, para que possa dormir em sua roupa e te abençoe. E isso será considerado justiça diante do Eterno, o teu Elohim. Sétima aliá, Deuteronômio 24:14 a 25:19. Não oprimirás um empregado pobre e necessitado, seja de teus irmãos ou dos convertidos que estão em tua terra, dentro de tuas portas. No mesmo dia pagarás seu salário, antes que o sol se ponha, pois ele é pobre e sustenta sua vida com isso, para que ele não clame contra ti ao Eterno, e isso se torne pecado em ti. Os pais não serão mortos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não distorcerás o direito do convertido ou do órfão, nem tomarás como penhor a roupa de uma viúva. Lembra-te de que foste escravos em Mitzraim, e o Eterno, o teu Elohim, te resgatou de lá. Por isso eu te ordeno que faças isto. Quando colheres a tua colheita no campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás para buscá-lo. Será para o convertido, o órfão e a viúva, para que o Eterno, o teu Elohim, te abençoe em todo o teu trabalho de tuas mãos. Quando sacudires as tuas oliveiras, não recolherás os frutos que restarem. Serão para o convertido, o órfão e a viúva.
quando colheres os frutos de tua vinha, não recolherás os restos, serão para o convertido, o órfão e a viúva. Lembra-te de que foste escravos na terra de Mitzraim, por isso eu te ordeno que faças isto. Quando houver uma disputa entre homens, e eles se aproximarem do tribunal, e este os julgar, e absolver o justo e condenar o perverso, e acontecer que o perverso mereça açoites, então o juiz o fará se deitar e será açoitado diante dele, de acordo com o número suficiente para sua transgressão. 40 ele poderá açoitar, mas não mais, para que, se ele continuar a açoitá-lo além disso, com muitos golpes, seu irmão seja vilipendiado diante de seus olhos. Não colocarás um cabresto na boca do boi quando estiver debulhando. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, a esposa do falecido não se casará com um homem estranho. O cunhado dela virá até ela e a tomará como esposa, e realizará o levirato com ela. E será que o primogênito que ela der à luz sucederá no nome do irmão falecido, e o nome dele não será apagado de Israel. Mas se o homem não desejar tomar sua cunhada, então sua cunhada subirá à porta até os anciões e dirá: meu cunhado recusa-se a perpetuar o nome de seu irmão em Israel. Ele não quer realizar o levirato comigo. Então os anciões da cidade dele o chamarão e falarão com ele. E ele se levantará e dirá: não a desejo tomar. Então sua cunhada se aproximar-lhe-á diante dos anciões e retirará a sandália do pé dele, e cuspirá em seu rosto, e responderá dizendo: assim será feito ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E o nome dele será chamado em Israel, a casa do descalçado. Quando homens brigarem juntos, um contra o outro, e a mulher de um deles se aproximar para livrar seu marido das mãos de quem o está golpeando, e estender sua mão e segurar suas partes íntimas, então cortará sua mão. Não poupará teus olhos. Não terás na tua bolsa pedra grande e pedra pequena. Não terás em tua casa uma medida grande e outra pequena. Uma pedra inteira e justa terás contigo. Uma medida inteira e justa terás contigo, para que prolongue teus dias sobre a terra que o Eterno, o teu Elohim, te dá. Porque é abominação ao Eterno teu Elohim todo aquele que faz isso, todo aquele que pratica a injustiça. Lembra-te do que Amaleque te fez pelo caminho, quando saíste de Mitzraim, como te atacou no caminho e feriu todos os fracos que estavam atrás de ti, enquanto estavas cansado e exaustos, e ele não temeu ao Elohim. E acontecerá, quando o Eterno, o teu Elohim, te der descanso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Eterno, teu Elohim, te dá como herança para possuí-la, que apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não esquecerás.